Seguindo nessa raciocínio, e sempre essa conexão com o corpo, né? E você vê como, a partir do corpo físico, da nossa forma, o como nós nos entendemos como forma, a gente pode nos conectarmos à nossa real existência, à nossa fonte, né? A fonte que nos está aqui. Isso aqui é apenas uma projeção bem densa, densificada, né? Da ideia, né? Então, é a forma. Então, a partir da relação com a forma, então a gente não pode perder a relação com a forma. É a partir dela que a gente vai conseguir alcançar a nossa relação com o divino, com a ideia, com o superior, né? Com a fonte, ou com o não manifesto. Aquilo que a gente não precisa ficar nomeando, a gente sente, a gente sabe que a gente sente. Leitura Preparação do Ator, do Konstantin Stanislavski. Hoje, Leão veio contar-me o progresso do treinamento na escola. Parece que foram feitos substanciais acréscimos ao programa. Tortsov insistiu para que cada pose deitada ou de pé não só ficasse sujeita a controle de autoobservação, como também se baseasse em alguma ideia imaginativa e, e fosse acentuada por circunstâncias dadas. Com isto, deixa de ser uma simples pose, transforma-se em ação. Suponhamos que eu levante a mão acima, a cabeça e diga para mim mesmo: se eu estivesse assim, de pé, e acima de mim um galho elevado, houvesse um pêssego, e o que eu deveria fazer para apanhá-lo. Basta acreditar nessa ficção e imediatamente uma pose sem vida vira um ato real, vivo, com um objetivo definido: colher o pêssego. Basta sentirmos a veracidade deste ato e nossa intenção e subconsciente virão socorrer-nos. A tensão supérflua logo desaparecerá. Os músculos necessários entrarão em jogo e tudo isso se passará sem a interferência de qualquer técnica consciente. Aqui ele está falando que quando a gente consegue, quando a gente se entrega nesse relaxamento total do corpo e, hum, e nos mantemos dentro das circunstâncias propostas, né, circunstâncias externas e dentro das circunstâncias internas, o nosso corpo ele vai criar um movimento de uma ação coerente àquilo que nós desejamos, ao nosso objetivo. Né? Então ele dá o exemplo do pêssego. Se tivesse um galho acima de mim com um pêssego, ele quer colher o pêssego. Então ele tem uma ação e aquilo se torna verdade. Tá? Aquilo se torna verdadeiro. As ações sem harmonia, se estar em harmonia com as circunstâncias, elas não são verdadeiras. Elas não são ações, não se tornam ações, se tornam movimentos jogados, movimentos por movimentos. O porquê que eu vou andar até uma certa direção? Porque existe um propósito, uma ação que me leva até ali. Existe uma circunstância que precisa ser contemplada para que eu vá de um ponto a outro. Nunca deve haver em cena uma pose sem base. Na verdadeira arte criadora e em qualquer arte séria, não há lugar para convencionalismos teatrais. Se for necessário usar uma pose convencional, é preciso dar-lhe fundamento, para que possa servir a um propósito interior. Leão prosseguiu contando certos exercícios que foram feitos hoje e depois demonstrou-os. Era engraçado ver uma gorda figura estendida em seu sofá na primeira pose que lhe ocorreu. Metade do corpo caíra para fora, o rosto perto do chão e um braço estendido para a frente. Sentia-se que estava pouco à vontade e não sabia que músculos deveria flexionar e quais relaxar. De repente exclamou: lá vai uma mosca enorme. Veja só como a esmago. Nesse instante, esticou-se em direção a um ponto imaginário para aplastar o inseto e logo todas as partes do seu corpo, todos os seus músculos assumiram a posição certa e funcionaram como deveriam. Sua atitude tinha um motivo, era crível. Ele colocou uma circunstância e ele colocou um objetivo. O corpo inteiro se entregou a esse movimento.
O seu ser inteiro se entregou a esse movimento, você estava presente naquilo que você estava fazendo. Você estava num estado de presença. A natureza maneja um organismo vivo melhor do que nossa decantada técnica. Os exercícios que o diretor usou hoje visavam a tornar os alunos cônscios do fato de que, em cena, em qualquer pose ou posição corporal, há três momentos. Primeiro, tensão supérflua, que vem inevitavelmente a cada nova pose adotada e com a excitação de executá-la em público. Segundo, o relaxamento automático dessa tensão supérflua sobre a ação do controlador. Terceiro, a justificação da pose, quando por si mesma ela não convence o ator. Depois que Leão se foi, coube ao gato ajudar-me a pôr à prova esses exercícios para descobrir-lhe o sentido. Para torná-lo bem disposto, pus o gato ao meu lado e alisei-lhe o pelo, mas em vez de ficar ali pulou para o chão para cima de mim e se esgueirou suavemente até um canto, onde parecia pressentir uma presa. Segui-lhe cada maneio com a máxima atenção. Para fazê-lo tive de curvar-me, dando uma volta com o corpo, e isso era difícil por causa da minha mão enfaixada. Utilizei meu novo controlador, de músculos para conferir meus próprios movimentos. A princípio, as coisas foram bem. Só se flexionaram os músculos que tinham de fazer. Isso porque eu tinha um objetivo vivo. Mas no momento em que transferi minha atenção do gato para mim mesmo, tudo se transformou. A minha concentração evaporou-se. Senti a pressão dos músculos em todos os pontos possíveis e os que eu tinha de usar para manter minha atitude ficaram tensos ao ponto de quase provocarem espasmos. Também os músculos contíguos viram-se envolvidos desnecessariamente. Aqui tem um exemplo de que ele saiu do estado de observador e ele começou a ser o observado. Tudo começou a dar errado. Um exemplo físico do estado. Ele estava observando, ele era observador e todo o corpo dele observava e tinha uma atenção, tinha um propósito. Quando ele entrou no estado de observado, ele perdeu tudo isso. Os músculos entraram. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, não. E eles começam a tensionar, hiper se tensionar. Agora vou repetir essa pose, disse comigo mesmo. E repeti. Mas com o meu objetivo real desaparecera. A pose ficou sem vida. Quando a gente perde o objetivo sobre alguma coisa que a gente está fazendo, aquilo perde a vida. Conferindo o trabalho dos músculos, verifiquei que quanto mais cônscio eu ficava em minha atitude para com eles, maior era a tensão extra acrescentada e mais difícil tornava-se desmaranhar a sua utilização supérflua da necessidade. A essa altura, fiquei interessado numa mancha escura no assoalho. Estendi a mão para apanhá-la a fim de ver o que era. Era um defeito da madeira. Ao fazer o movimento, todos os meus músculos funcionaram natural e adequadamente, o que me levou a concluir que um objetivo vivo e uma ação real pode ser real ou imaginária, que um objetivo vivo e uma ação real pode ser real ou imaginária, desde que esteja adequadamente baseada em circunstâncias dadas em que o ator possa crer. Fazem natural e inconscientemente funcionar a natureza. É só a natureza pode controlar plenamente os nossos músculos, distendê-los adequadamente ou relaxá-los. Só a natureza pode controlar perfeitamente os nossos músculos, distendê-los adequadamente ou relaxá-los. Quando a gente deixa a natureza das coisas, a natureza do corpo, a natureza do ser se manifestar, é a natureza agindo. Eu paro de querer controlar a natureza. E a natureza age por si só. E tudo funciona. É libertador, você se liberta.
né? Deixa a natureza do corpo agir, deixa. E a natureza do corpo, ela não é ficar estável, estático. A natureza do corpo é movimento. A natureza, ela se movimenta o tempo todo, né? E com certeza, na natureza do nosso corpo, a gente conseguindo colocar os objetivos juntos, trabalhando muito bem as circunstâncias dadas, né? As circunstâncias externas, as circunstâncias internas, incríveis, né? A gente entra num estado de presença muito mais fácil. É só aprender a se relacionar com a forma, de forma de que não só como observado, mas como observador. Vou contar um caso hoje. Hoje na aula de balé, eu estava treinando pirueta e pirueta e pirueta. E quando a base é na perna esquerda, eu já estou conseguindo. Eu não sou. Eu já estou conseguindo dar duas piruetas inteiras e limpas, mais limpas do que o normal. E na de base direita, eu não consigo nem dar meia pirueta. Aí eu virei para a professora e falei assim: Fer, o que está acontecendo? Por que de um lado vai e do outro não? Olha lá, desligou. Não. Por que de um lado vai e do outro não? Ela falou, na perna direita você não está conseguindo trabalhar a musculatura. Aí eu comecei a experimentar. Eu falei assim, não estou entendendo. E eu comecei a experimentar. Eu, eu tenho ambas as musculaturas trabalhadas, fortes. Mas uma eu tenho consciência. Da minha perna esquerda eu tenho consciência. E eu consigo utilizar ela ao meu favor. Da minha perna direita, eu tenho a musculatura trabalhada, tonificada, tudo, mas eu não tenho consciência dela. E eu fiquei em choque. Eu falei, caraca! Eu não tenho consciência no meu quadríceps direito. Eu tenho só no meu quadríceps esquerdo. Então, eu vou ter que fazer todo um trabalho de consciência, por mais forte que ele seja, por mais trabalhado que ele esteja, por mais igual, aparentemente, que ele esteja, não tá. Um eu tenho consciência, então eu consigo trabalhar com consciência, eu consigo utilizá-lo ao meu favor. O outro eu não tenho consciência, eu não utilizo ele ao meu favor. Você entendeu? Sem essa conexão, eu não utilizo nada ao meu favor. Eu preciso criar essas consciências e utilizar isso ao meu favor. E porque isso vai me tirar do estado de presença. Quando eu estiver dançando e eu precisar utilizar, eu saber que aquilo lá não tem consciência, eu não tenho controle sobre aquele músculo, por mais trabalhado que ele esteja, e eu não tiver controle sobre aquele músculo, um controle consciente, de, de uma consciência de quase respirar, eu tenho consciência que eu respiro. E eu trabalho ainda a minha respiração para aumentar a minha consciência e melhorar a minha consciência sobre a minha respiração. E uma perna, o quadríceps direito, não tem consciência nenhuma. E apesar de ele estar muito bem trabalhado, forte, tonificado, com trabalho de tônus, trabalho de força, trabalho tudo. É muito engraçado, porque um lado eu sinto e o outro lado eu não sinto. É muito engraçado quando a gente começa a trabalhar as consciências. Então, tomar consciência das nossas ações, tomar consciência das circunstâncias é de suma importância. E isso está muito conectado às nossas relações com o nosso corpo interno. Isso está totalmente conectado. A relação com o nosso corpo interno, com a nossa mente, com o nosso corpo físico. Como a gente lida com isso.